Então, boa noite. Nós iniciamos agradecendo a Jesus a oportunidade deste estudo. E agradecemos a Maria, rogando a ela o amparo a todos nós, muita luz para que a gente possa dar continuidade no estudo. Nós vamos fazer aqui algumas reflexões a respeito de Maria. Maria, ela é reverenciada em algumas tradições religiosas, como o catolicismo, a ortodoxa, que também é catolicismo, a ortodoxa do Oriente, que são todas católicas, a igreja anglicana, que também é católica, a luterana, que é protestante, a renovação carismática, que é um braço também do catolicismo, e na renovação carismática, ela é reverenciada como Theotokos. Theotokos significa literalmente portadora de Deus. E também no islamismo, no Alcorão Sagrado. O que nós vamos trazer aqui é parte daquilo que nós procuramos no Islã. No islamismo, Maria, ela é tão reverenciada que ela é tida como a mulher perfeita. E Jesus é o filho da mulher perfeita. Ela é mais relevante do que Jesus. E é dado a ela um capítulo inteiro, uma surata inteira, onde vai falar sobre a sua família, a profissão dos pais, todo esse conhecimento que as religiões trazem, o islamismo tem. Esse aqui é Maria, Mariam, Senhora da Luz. É uma pintura em uma parede, uma fotografia de uma pintura, e Maria, ela é venerada pelos islãs. E por todas aquelas tradições que nós já comentamos. Mas nós vamos ver a saga dos hebreus, porque Maria era uma hebreia. Ela nasceu entre os hebreus. Os hebreus, eles estavam localizados entre a Mesopotâmia e o Egito. Há 2000 anos antes de Cristo, inicia-se essa saga aí dos hebreus com Abraão. Eles eram povos seminômades, agricultores e pastores, e tinham uma sociedade patriarcal, ou seja, uma sociedade onde a mulher não tinha relevância, ou algumas poucas relevância. A patriarcal, somente os homens, né, tem a relevância. Aqui nós vemos de novo a Palestina, esse todo amarelinho, o outro estava bem ruinzinho, né? Esse todo amarelinho é a Palestina, do lado de cá, do lado direito, o deserto da Arábia, Mesopotâmia mais em cima, Egito à esquerda, na parte mais baixa, do outro lado, o mar Mediterrâneo. E o que nos importa mais é essa parte amarela, ou melhor, abóbora, aonde é o reino de Abraão, aonde tudo iniciou. Abraão, Isaac e depois seu neto Jacó. E Jacó, no final já da sua vida, Jacó muda o seu nome para Israel e divide o seu reino entre seus 12 filhos. Apenas meninos, as meninas não herdaram nada. Então, são 12 tribos, formam-se 12 tribos. Com o passar do tempo, essas tribos, esses 12 filhos de Jacó, eles desentendem, então há uma separatividade, ficando 10 tribos ao norte e 2 ao sul. As 10 tribos do norte é chamada de Reino de Israel. E a cidade principal do Reino de Israel é Samaria. É uma espécie de capital. As duas tribos do sul, formada por Judá e Benjamim, vai ter como cidade principal Jerusalém. Então, a cidade onde Maria nasce é na Judéia, chamada Judéia. O reino de Judá se tornou Judéia.
Ela vai nascer, como todos nós sabemos, em Nazaré, uma pequena cidade do reino de Judá. Então, aqui ficou entendido, né, aqui por que é que os judeus desentendem com Samaria. Já o desentendimento vem lá de trás. Um personagem muito importante da tribo de Benjamim é Estevão, que foi apedrejado a mando de Paulo. Ele era da tribo de Benjamim, dessas duas tribos que uniram no sul. Vamos dar uma olhadinha no cenário político em que Maria nasceu. Maria nasceu na Palestina, né? Nazaré é uma cidade de Judá. E a Palestina, ela se encontrava, na época, sob o domínio do Império Romano. Ou seja, a Palestina era escravizada e todos os seus habitantes eram escravos de Roma. A cidade de Nazaré, como já dissemos, é apenas um vilarejo. O que era um vilarejo? 30 a 50 casas no máximo. E, como dissemos anteriormente, a mulher tinha pouca relevância. Dessa pouca relevância, era dado à mulher uma relevância muito importante, que é a nacionalidade dos filhos. Um filho, para ele ser judeu, ele tem que nascer de mãe judia. Não importa a nacionalidade do pai. Se a mãe é judia, o filho é judeu. Se for ao contrário, se o pai for judeu e a mãe não for judia, esse filho não é judeu. Então, essa é a maior importância da mulher judia, é dar a nacionalidade para o filho. E outra grande importância naquela época era o ensinamento da Torá. A mãe, até os 12 anos, ela ensinava toda a Torá para os seus filhos. E aos 12 anos, essa criança, ou menino, a menina não, o menino, ele ia para o templo fazer o seu bar mitzvah. É uma espécie de prova para verificar o seu conhecimento, se ele realmente conhece a Torá. E dali por diante, aquela criança que mostrava mais conhecimento, eles poderiam até adentrar para o templo. O templo não era para as mulheres, era só para os homens. Nós ficamos sabendo que os pais de Maria chamavam-se Joaquim e Ana. Eram idosos, Ana era estéril. Nós procuramos isso na tradição islâmica, porque a tradição islâmica adota o apócrifo de Tiago. Sobre Maria, só tem no Evangelho apócrifo de Tiago. O que é um evangelho apócrifo? É aquele que é considerado falso. Decidiram-se no concílio que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eram canônicos, ou seja, eram parecidos e verdadeiros. E os outros foram deixados de lado. Conta-se que há muitos escritos sobre Jesus, e todos esses escritos são chamados de evangelhos apócrifos. E o mais interessante é que esses nomes, Joaquim e Ana, nós conhecemos ela na tradição católica. E a tradição católica não adota o apócrifo. Porém, esses nomes de Joaquim e Ana, que eram idosos, que Ana era estéril, que eram pessoas justas e piedosas, está também na tradição da nossa irmã católica. Catolicismo. Então, a gente pode observar aqui também que tem uma aparência muito grande com a história de Isabel e Zacarias, os pais de João o Batista. Eles também eram idosos, Isabel também era estéril, e também Zacarias fez lá promessas para conseguir, né, ter o filho. Ele fez algumas orações lá no templo, pedindo a Deus. E Joaquim conta que ele foi para o deserto, e ele passou 40 dias e 40 noites, de maneira que
rogando, né, a Deus para que ele tivesse um filho na sua idade avançada, para que ele tivesse o prazer de ver um filhinho. E que se essa criança, se ele tivesse um filho, essa criança, ele entregaria ao templo. Seria uma criança de Deus para o templo. E eles têm, a menina, conta-se que eles eram muito idosos, e aos 3 anos de idade, ela foi entregue ao templo. O templo não era lugar de mulheres, o templo era, a tradição é masculina, vamos lembrar disso, patriarcal. Então, para os trabalhos religiosos, somente os homens. Mulheres era para os trabalhos de limpeza, aquela coisa que a gente conhece, limpeza, organização, era o trabalho das mulheres dentro do templo. E Maria ficou sobre a responsabilidade de um homem do templo que era seu parente, Zacarias, o pai de João, o Batista. Tratavam-se de pessoas justas e piedosas. Veja bem, para que Jesus tivesse uma linhagem, para que ele pudesse encarnar entre nós, era necessário que espíritos evoluídos encarnassem em torno ali, organizando, né, uma vinda, um corpo, espíritos mais evoluídos que dessem a ele condição de encarnar. Então, todos aqueles parentes, todo aquele parentesco de Jesus, conta-se que eram pessoas justas e piedosas. De acordo com os costumes da época, o casamento teria ocorrido na adolescência. Todavia, a jovem já estava preparada para o cumprimento dos seus deveres para com Deus e sua futura família. Conta-se que Maria casou aos 14 anos com José. Era tradição também, e não apenas dos judeus, a menina casar muito jovem, entre 13 e 14 anos. É uma menina, uma criança para os nossos dias. E conta-se que a idade que ela se casou. Tudo isso, tradição islâmica, em cima de apócrifo de Tiago. Na religião católica, nós não temos muita coisa, temos tudo isso aí, mas não temos nos evangelhos nada que fala sobre esse assunto. Então, vamos lá para o Antigo Testamento. Profecias de Isaías. Encontra-se uma figura importante e decisiva, o servo do Senhor. Está no canto dos servos. Isaías, desde 42 a 53, ele vai falar no servo do Senhor. Vamos lembrar sempre que nós estamos numa sociedade patriarcal. Então, tudo que se fala que vai acontecer teria que ser um homem, né? Porque a mulher não faria nada. Então, tudo aqui aponta para Jesus. Observem. Mas estamos falando do servo e não do filho. O servo do Senhor é um personagem múltiplo, com muitas missões e realizações. Uma delas é a de carregar sobre si as dores do povo da aliança, dando a este povo um futuro. Quem é o povo da aliança? De Abraão para frente. A primeira aliança, aliás, Abraão, na verdade, é a segunda aliança. São 3 alianças, né? Feitas com Deus. E nenhuma dessas 3 foram cumpridas. O único que cumpre a aliança é Jesus. É o casamento perfeito. Então, o povo da aliança é o povo hebreu. As dores do povo da aliança, dando a este povo um futuro. Este servo seria aquele encarregado de dar ao povo um futuro. E Jesus não é um futuro? Jesus não foi um futuro e é um futuro para todos nós? Está escrito mais ou menos assim. Isso aí é parte. Em Isaías,
Ele, o servo, oferece a sua vida como sacrifício pelo pecado. Certamente verá uma descendência, prolongará os seus dias, e por meio dele, o desígnio de Deus há de triunfar. Veja bem, verá uma descendência. Essa frase é que deu toda aquela polêmica de que Jesus se casou e teria tido filho, é toda essa conversa aí. Porque tudo aponta para um homem. Então, é Jesus, o servo, mas não é o servo. Jesus é o filho. Mais à frente, nós vamos ler: o justo, meu servo, justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Vamos lembrar da crucificação. Não houve ali uma enorme transgressão? E sobre que ombros aquilo doeu tanto? E como deve ter doído? Agora vamos lá vamos cruzar isso aqui com o Novo Testamento. Gálatas. Gálatas é uma cidade. Paulo escrevia cartas para as cidades onde tinha aquele agrupamento cristão. Então, ele escrevia cartas para Gálatas, Efésios, Romanos, né? Cartas aos Romanos, a Coríntios. E lá no 4:7 nós vamos ler assim. Eu quero que vocês observem o Cristo, tá bom? Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Em outro, ele diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Observar? Observar que tudo tem Cristo? Então, vamos entender essa diferença de filho e de servo. O servo é aquele trabalhador na seara de Deus, é aquele companheiro que colabora como co-criador em planos menores. Somos todos nós. Todos nós cooperamos como co-criador em planos menores. E Jesus é um Cristo. Somente os Cristos colaboram na seara do Pai em planos maiores. São co-criadores em planos maiores. Então é assim, a Terra, ela tem um ciclo e nós somos da Terra. É como se nós tivéssemos nascido aqui, vamos pensar assim, né? Nascemos aqui, entramos para a escola, para a escolinha, para o jardim, vamos subindo, é uma escola, a Terra é uma escola. E vamos até a universidade. O dia que nós nos formarmos, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma pós, um PhD numa outra escola. É isso, é isso. Então, todos os espíritos cumprindo o seu ciclo nos diversos mundos, conforme Allan Kardec nos traz, encerrou seu ciclo, ele passa para um novo ciclo, para uma nova fase, a fase dos Cristos. Então, inicia-se uma nova escala. Então, somente os Cristos são filhos, porque eles já estão completos, eles já fizeram todo o seu curso, vamos dizer assim. E nós ainda somos servos, porque ainda estamos a caminho. Em Apocalipse, nós vamos ver: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Isso aí também está no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, quando Jesus diz, não entrou nesse, entrou no outro. Quando ele diz que
como é que sereis pacificadores, então sereis chamados filhos de Deus. Somente os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Sermão dos Montes. Quem vencer é porque venceu. Somente é um pacificador aquele que já adquiriu a sua paz. Nós não temos paz. Eu já disse isso aqui antes. A paz que nós usufruímos é de Jesus. Então, somente quando completa esse ciclo que o homem consegue adquirir a sua paz, porque ele já fez todo o processo. Ele é um vencedor, então ele será chamado filho de Deus. E seguindo aqui com a Surata. Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestade de lágrimas, irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Ou como Mateus diz no capítulo 1, faça-se na serva a tua palavra. A mesma coisa. Ela, aqui, nessa frase, Mateus, capítulo 1, ela deixa bem claro a profecia de Isaías, né? Fecha a profecia. Está feito o consórcio da terra com o céu. Tinha-se estabelecido o pacto da redenção entre a criatura e seu Deus. Finalmente, as vozes dos profetas iriam tornar-se uma realidade. Qual eram as vozes dos profetas? Vamos lembrar? A vinda do Messias. Então, esta serva, como na Torá, no Antigo Testamento, está o servo, mas é a serva que facilitaria a vinda do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, capítulo 7, ele profetiza que uma jovem pura daria à luz o Filho de Deus. Filho, nós já entendemos. Jovem pura. Vem de pureza, de espírito puro. Gerou também uma grande confusão essa frase. Mas vem de pureza. O que é um espírito iluminado? Um espírito puro. Ela é um anjo. Ela é um espírito puro. Uma jovem de 14 anos, pura. Espírito puro. E Mateus, lá no 1,18, vai dizer: cumpre-se a profecia de Isaías. Ela também deu essa dica de que cumpria-se a profecia de Isaías. Então, vamos ver alguns pedacinhos, algumas partes que nós encontramos no Novo Testamento. Jesus no templo, na primeira Páscoa. O Bar Mitzvah de Jesus. Todos nós conhecemos a história. Maria e José vão para Jerusalém na festa de Pêssas e naquela época viajavam-se separados, homens de um lado, mulheres de outro, ou a pé, não sei como, mas eles não viajavam juntos. As mulheres viajavam com as mulheres e os homens com os homens. E depois de toda a festa, eles retornam da mesma forma, as mulheres e os homens. Então, Jesus não estava com nenhum dos dois, mas os dois imaginavam que estivesse com o outro, porque Jesus tinha 12 anos. Um menino de 12 anos tanto poderia viajar com a mãe quanto com o pai. Quando para a caravana e eles se reúnem para alimentar, para descansar, cadê Jesus? Então, Maria e José retornam. E aqui nós vamos ver Maria no seu momento mãe, como todos nós. Quando eles adentram o templo, encontram Jesus ali discutindo no sentido de conversando, né, sobre um assunto, e ao vê-lo, surpreenderam-se. Pai e mãe se surpreenderam. E sua mãe lhe perguntou:
Filho, por que agiste assim conosco? Eis que teu pai e eu, aflito, te procurávamos. Qual mãe, qual pai que não procura um filho aflito quando percebe que perdeu? Onde está minha criança? Onde está o menino? Aqui ela agindo como uma mãe. Normal, como todas nós. Bodas de Caná da Galileia. Vamos ver Maria, acompanhada de Jesus, nas bodas. No terceiro dia, houve bodas em Caná da Galileia. Olha aí as meninas que trabalham com o meu Dinho. No terceiro dia, houve bodas em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. Assim como Jesus. Como eram as bodas? Os casamentos, ao tempo de Jesus, eles levavam dias de festa, semana inteira de festa, porque os convidados vinham de longe. E era tudo a pé, nem é tão longe hoje é próximo, as cidadezinhas. Mas naquela época, andando a pé, no deserto, atravessando o deserto. Então, eles iam chegando, iam ficando na casa, alguns chegando, outros saindo. E a casa oferecendo o café da manhã, o almoço, a janta normal, normal. Como toda a casa, os seus docinhos, os seus bolos. E entre os bolos, os doces, tem o vinho, que é uma tradição do povo hebreu, pelo menos da época de Jesus. Era uma tradição utilizar-se do vinho, mas tem a hora do vinho. Não vamos pensar que esse pessoal bebia o tempo todo, uma semana inteira. A gente raciocina desta forma porque a nossa sociedade vai fazer uma festa, ela faz baseada em carne e bebida. E come-se muita carne e bebe-se muita bebida alcoólica. Então, a gente imagina que uma festa de casamento era assim, regada a vinho, né? E o povo todo tonto. Não, porque não consta que os hebreus se embriagassem. Não consta que judeu se embriague. Eles tomam vinho, é tradição, mas não se embriagam. Então, ali, acabou o seu vinho. E não podia acabar o vinho, porque também faz parte da tradição que se acaba o vinho, era mau agouro, que aqueles noivos iam ter problemas na vida. E Maria observou que acabou o vinho. Então, ela vai a Jesus e diz para ele, está faltando vinho. Não tem vinho. E todos nós também sabemos que Jesus responde para ela, mulher que deseja de mim, não chegou a minha hora, né? O que ela faz? Usa da sua autoridade materna e diz para os servidores, fazei o que ele vos disser. Autoridade materna. Que maravilha. Mãe, como todas, como todas. Não existe nada de diferente, não existe milagres. Maria foi uma mãe como todas as outras. Maria de Nazaré, na sua superioridade, teria determinado a Lucas, Paulo de Tarso e João, aos quais relataram pessoalmente passagens da sua vida de Jesus, da vida de Jesus, que não dessem destaque a ela própria. Após a crucificação, onde Maria sofreu muito, ela foi morar em Éfeso com João. É um tempo depois, não foi de imediato. João leva ela e cuida dela pelo resto da encarnação dela. E Paulo, depois de redimido, Paulo pretende escrever sobre Jesus, deixar escritos sobre Jesus, aquilo que nós chamamos hoje de evangelho. E ele inicia, então ele procura Maria, inicia aquele trabalho todo. Quando ele percebe que ele já está preso, ele percebe que ele não vai ter tempo de resolver, de escrever, e ele é morto mesmo, né, na última das prisões dele. Ele chama Lucas. Lucas era um médico de bordo do navio ali, que levavam de Roma para Jerusalém, e pede a Lucas, que já era um grande conhecido dele, já era um discípulo,
que faça isso, que escreva, entrega tudo aquilo que ele já tinha em mãos para Lucas e pede para que procure Maria e termine todo aquele trabalho que ele havia iniciado. E João também escreve muito sobre Maria. O Evangelho de João é um evangelho espiritual. Somente ele traz as bodas de Caná. Somente ele traz a luz do mundo. E Maria, nessas conversações, sabendo que eles escreveriam sobre a vida de Jesus, pede a eles que não dê destaque dela própria, que seja somente a vida de Jesus. Por isso nós sabemos tão pouco sobre Maria. Por isso procuramos em outra obra sobre a vida de Maria. Livro Memórias de um Suicida. Este livro, escrito pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que é um pseudônimo de Camilo Castelo Branco, à época, Camilo Castelo Branco, ele tentava escrever e as pessoas não aceitavam. Quando ele assinava o nome dele, imagina, impossível, Camilo, né? Aqui não, isso aí é falso. Então, quando ele vai escrever Memórias de um Suicida, através de Ivone Pereira, ele sugere mudança no nome. E esse livro, ele vai retratar Maria após a sua desencarnação, quando Maria faz um grande trabalho que perdura até os nossos dias. Então, diz assim, daquele momento em diante, é ele relatando, Camilo Castelo Branco, daquele momento em diante, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à Legião, chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré. Ser angélico e sublime, que na Terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Essas agremiações, né, são como se fossem hospitais, todas pertencentes a uma mesma legião, uma grande legião, que atende espíritos suicidas, que foram suicidas na Terra. É por isso que muitas vezes, muitos de nós sentimos uma dor, uma coisa estranha, algo que não sabemos explicar, em torno de 6 horas da tarde, porque possivelmente tenhamos passado por uma dessas agremiações. Às 6 horas da tarde, toda essa legião, chefiada por Maria, presta a ela uma prece em forma de agradecimento pelo carinho e pela forma que ela cuida de todos os suicidas. Esse trabalho iniciou-se lá com Judas, quando ela atende Judas e, posteriormente, ela cria toda uma estrutura que atende aos suicidas até os nossos dias. Nesse ponto, eu vou encerrar as nossas reflexões e vou passar para o livro Boa Nova. E no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, as tintas que Humberto de Campos traz, coloca nesse espírito, com alma, com emoção, não tem como explicar, apenas sentir. Então, nós vamos ler alguns trechos. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Aqui está citando aquele dia fatídico para todos nós da crucificação. Alguns dos populares mais exaltados multiplicavam as pancadas, enquanto as lanças riscavam o ar em ameaças audaciosas e sinistras.
Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Relembrava o seu Jesus pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Figurava-se-lhe escutar ainda o balido das ovelhas que vinham apressadas a cercar-se do berço que se formara de improviso. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido, e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos, no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a Marte em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno, ao apóstolo disse: Filho, eis aí a tua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. E naquele clima angustiante, houve contudo alguém que dispensou todos os toques e associações mentais, vozes e visões. Foi Maria, sua divina mãe. O filho bem-amado vivia eternamente no infinito mundo do seu coração. Sua vida era uma devoção incessante ao rosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas. Tudo que o passado feliz edificara em seu mundo interior revivia na tela de suas lembranças com minúcias somente conhecidas do amor e lhe alimentavam a seiva da vida. A voz dele vibrava em sua alma, e para compreender-lhe a sobrevivência, bastava penetrar o iluminado santuário de si mesmo, seu filho, seu amor e sua vida. Poderia, acaso, morrer? E, embora a saudade angustiosa, consagrou-se à fé no reencontro espiritual, no plano divino, sem lágrimas, sem sombras e sem morte. De vez em quando parecia vê-lo em seus sonhos repleto de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações. E aquele primeiro beijo, feito de carinho e de luz. A casa onde passou seus últimos anos em companhia de João era visitada por centenas de necessitados do corpo e da alma, que lhe iam pedir conselhos e consolo, e ficou logo conhecida como a Casa da Santíssima. O miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos reconhecidamente, murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima.
Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção maternalmente. Ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que ele compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada, por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão doçurosos? Minha mãe, vem aos meus braços. Meu filho, meu filho. As úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra, visitada pelo luar. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou a seus pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Agradecida, que Maria nos ampare a todos.